Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. O dia está apenas se iniciando e eu já estou aqui no centro da cidade, como sempre, para ultimar os preparativos finais do Shabat lá em casa. Eu já terminei as minhas orações matinais e quero compartilhar com você um pouco mais da nossa imensa sabedoria da Torá. E como é do conhecimento de todos, o povo judeu vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Emor. E em seu interior está contido em sua narrativa um valor central para a vida de cada judeu. Mas que valor é esse, Átila? Kiddush Hashem, a santificação do nome do Criador. Está escrito na Torá algo como: não profanareis o meu santo nome. Antes, eu deveria ser santificado entre os filhos de Israel. Eu sou Hashem, que vos santifica, que vos tirei da terra do Egito para ser um Deus para vós. Eu sou Hashem. São as palavras do Criador gravado em sua carta de amor, a Torá Kedushá. Hashem exorta o nosso povo a santificar o seu nome. Isso significa que cada um de nós deve entender o lugar especial que ocupa no mundo. Cada judeu tem a obrigação de transformar a sua vida em um Kiddush Hashem, num contínuo processo de santificação do nome do Criador. E nós temos lido a Torá e temos visto que Hashem é santo e exige de cada um de nós nada menos do que a mesma santidade. Mas é difícil viver uma vida santa. Nós já sabemos disso. Não tanto por aquelas hipóteses que a Torá descreve como os casos clássicos de Kiddush Hashem. É difícil imaginar um judeu prostrado no chão por uma estátua de pedra ou por uma imagem de madeira. Não é muito comum, nem agora e nem em uma época da história humana, que judeus adorem ídolos, o que seria o contrário de Kiddush Hashem, ou seja, Hilul Hashem, a profanação do nome de Hashem. Mas ao lado da adoração de ídolos, que nada mais é do que uma negação do Deus único, né, nós temos uma segunda hipótese também muito conhecida, no qual nós negamos o Criador através do cometimento do assassinato. Mesmo que você tenha uma arma apontada sobre a sua cabeça e seja obrigado a tirar a vida de uma outra pessoa para salvar a sua, você não está autorizado a fazê-lo. Você deve entregar a sua vida ao Criador. Mesmo que seu filho estivesse numa fila em direção ao campo de concentração, com a morte certa sobre a sua cabeça, e você tivesse a oportunidade de trocar essa criança, o seu filho, por uma outra, você não estaria autorizado a fazê-lo. Por quê? Porque de nenhuma forma nós, judeus, estamos autorizados a sermos responsáveis, direto ou indiretamente, pela morte, pelo assassinato de alguém. E ao lado dessas duas proibições clássicas, a de adoração de ídolos e do assassinato, nós vamos encontrar também aquelas que dizem respeito às relações proibidas. O judeu não pode cometer, em hipótese alguma, incesto, ele não pode praticar pedofilia, ele não pode cometer adultério, ele não pode ter nenhuma daquelas relações proibidas que a Torá estabelece. E vejam, eu tenho certeza que você, do outro lado da câmera, que não é judeu, deve estar pensando: mas espera lá, boa parte dessas proibições também fazem parte das leis noéticas, é claro. Isso significa que não apenas nós, judeus, mas que qualquer ser humano que reconheça o Criador do mundo como Ribono Shel Olam, o mestre do universo, também pode santificar o nome de Hashem. Ocorre que nós, judeus, temos essa obrigação. Nós, judeus, somos mantidos vivos ao longo de uma história milenar com este objetivo. Nós recebemos a Torá no Sinai para santificarmos o nome de Hashem. E tudo que envolve a vida de um judeu deve estar dirigido sempre a este objetivo fundamental, a santificação do nome de Hashem. Mesmo que nossa vida esteja ameaçada, mesmo que nós saibamos que vamos perder a nossa vida, nós
nós sabemos que a nossa alma será recompensada no mundo vindouro e devemos estar dispostos a morrer, se for necessário, antes de negar a Deus. Mas negar a Deus não é apenas se prostrar para um ídolo de pedra. Negar a Deus é deixar de cumprir os mandamentos divinos. Vejam, meus amigos, milhões de judeus, ao longo de nossa história, destacaram-se como mártires. Nós somos o povo que mais mártires tem na história humana e aquele que menos desejava ter. Judeus, homens, mulheres e crianças que doaram as suas vidas com este objetivo, a santificação do nome do Criador. E eles se mostraram, ao longo da história, incomparavelmente santos em relação a qualquer outra nação, em relação a qualquer outro povo. E a fogueira, e a tortura, e a espada, e todos os outros métodos bárbaros, de suplício a que fomos submetidos, não fizeram com que nós negássemos a nossa fé em Deus. Toda pessoa pode santificar o nome do Todo-Poderoso. E você vem me perguntar, mas Átila, como? Quando? Quando ela se defrontar com uma situação no qual ela tem ou não a escolha de transgredir o mandamento da Torá. Para nós, judeus, 613. Para os monoteístas, 7. Pode ser um mandamento positivo, uma mitzvah positiva, ou pode envolver a abstenção do cometimento de um pecado, uma mitzvah negativa de não fazer. E nós temos essa oportunidade o tempo todo, todos os dias, ao longo de toda a nossa vida. Mas para que de fato a gente possa transformar a nossa vida num processo contínuo de santificação do Criador, é preciso que você entenda que você não deve viver permanentemente, ou seja, agir sob a pressão do ambiente social. Esqueça o mundo, concentre-se nos mandamentos divinos, concentre-se naquilo que deve marcar a tua existência. Se você fizer isso, você vai ter o foco necessário, o foco mental, para poder cumprir os mandamentos, não pelo medo, mas pelo amor propriamente dito que você deve ter por esse mandamento, porque se não houver amor envolvido, você pode cumprir hoje, você pode cumprir amanhã, mas certamente você vai cair em transgressão. É preciso amar o Criador, porque ninguém pode transformar a sua vida num contínuo Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem, se não amar o Criador. Nós não podemos ser governados pelo Mestre do Universo por medo. Nós temos que ser governados pelo amor que devemos dirigir ao Criador. E saiba, você judeu aí que me ouve, todos nós estamos sendo observados o tempo todo. A quem, Átila? Nós judeus, porque nós somos exemplos. Vejam, todas as vezes que eu vou no Brasil, evidentemente, existem muitos olhares curiosos, Sujeito vestido de preto e branco, e eu nem sou torcedor do Botafogo, com essa barba imensa. As pessoas nos observam. Todos aqueles que sabem que nós somos judeus nos observam e nos esperam ver sendo exemplos nas nossas vidas. Portanto, a nossa obrigação é ser gentil. A nossa obrigação é ser amistoso, dirigir sempre um semblante que seja aberto, que seja receptivo a todas as pessoas. E quando nós dirigimos os nossos negócios, nós devemos ser honestos. E quando nós vivemos as diferentes situações da vida, não devemos ser levianos. Dito de uma outra forma, trate a todos continuamente com honra, mesmo que você saiba que essa pessoa não é merecedora da sua honra. Para ilustrar o que eu tentei explicar para vocês até aqui, que é o mandamento divino, Kiddush Hashem, eu vou contar uma breve história que li algum tempo atrás, envolvendo o rabino Chaim Cam. Esse rabino norte-americano, ele foi o Rosh Yeshiva de uma importante yeshiva de Denver durante muitos anos.
E numa certa ocasião ele teve que fazer uma viagem para Los Angeles para arrecadar fundos para manter o funcionamento da sua yeshiva. E depois de ter arrecadado todos os recursos que ele necessitava para manter a yeshiva funcionando por mais um ano, ele pegou o seu avião de Los Angeles com a intenção de regressar à sua casa em Denver. E voltando, o avião, infelizmente, começou a ter inúmeras dificuldades. Mas que tipo de dificuldades, Átila? O trem de pouso não abria. E vocês sabem que quando o trem de pouso não abre, né, o avião é obrigado a fazer um pouso de emergência. E assim aconteceu. Os pilotos, as comissárias, prepararam os passageiros para esse momento, né? E o avião ficou dando voltas, né, no entorno do aeroporto para queimar combustível, né, por conta do risco que representa um pouso de barriga, por assim dizer, e também para dar tempo para que as equipes de emergência no aeroporto pudessem espalhar uma espuma que não fosse inflamável para ajudar o avião a deslizar sem que ele se incendiasse. E vocês podem imaginar dentro do avião a tripulação, sobretudo as comissárias, tentando acalmar os passageiros, criando uma aura de ordem e executando aqueles típicos planos de emergência, de contingência que são próprios de uma situação extrema, como a necessidade de fazer um pouso, né, sem o trem de pouso. E o rabino Haikam, diante dessa situação, ele abriu seu sidur. Ele abriu seu sidur e começou a orar, num processo de contrição chorosa. E ele pensou: terá sido eu um bom pai, terei sido um bom marido, um bom amigo, um bom judeu, um bom servo de Hashem. Ele estava preparando-se para entregar de volta a sua alma ao Criador. Mas tudo correu bem. Os pilotos demonstraram uma perícia excepcional e o avião conseguiu pousar. Depois de derrapar pela pista, as equipes de emergência correram, abriram o avião, colocaram uma escada de emergência, os passageiros começaram a sair correndo, eles saíam e agradeciam efusivamente. As comissárias de bordo, os pilotos, todos saíam e o rabino foi o último a sair. E quando ele saiu, ele também tinha pressa. Ele tinha pressa porque faltava apenas 30 minutos para o início do Shabat, mas ele também parou e dirigiu algumas palavras amistosas às comissárias, agradecendo, aos pilotos, agradecendo a todos. E uma das comissárias disse para ele: rabino, enquanto todos olhavam para nós, os passageiros, com assombro, com medo, nós olhávamos para o Senhor. Entendeu qual é a importância do lugar que cada um de nós, judeus, ocupa no mundo? Todos nos observam, todos esperam de nós Kiddush Hashem, não Hilul Hashem. Todos nós temos obrigação de santificar o nome de Hashem. E você que não é judeu, também pode ser um exemplo para a sua comunidade, para a sua família, no seu local de trabalho. E essa é uma das razões pelas quais o Criador deu as leis noéticas aos gentios, para que eles também possam se esforçar ainda mais por santificar o nome de Hashem, meus amigos. Tenhamos o mérito em nossas vidas de dedicá-la à santificação do nome de Hashem. Shabbat Shalom. Yahad Nenetzach, juntos somos fortes, meus amigos.